alerta de assunto polêmico. Lula é a favor da legalização do aborto. Isso mesmo. Foi isso o que ele disse no dia 6 de abril agora em um evento em São Paulo. Claro que essa declaração dele repercutiu bastante, porque afinal aborto ainda é tabu. E aí, com a polêmica instalada em ano eleitoral, ele veio a público 2 dias depois para dizer que ele é pessoalmente contra o aborto, porque, né, se ele se posiciona a favor do aborto, perde aí uma boa quantidade de voto religioso e se afasta ainda mais de um eleitorado mais conservador que ele precisa conquistar se quiser ganhar. Aí ele achou que deveria explicar melhor o que ele quis dizer e justificou a fala que ele fez explicando que é preciso transformar essa questão do aborto em questão de saúde pública e que as pessoas mais pobres que forem vítimas de um aborto têm que ter condição de se tratar na rede pública de saúde. E agora? Ele é ou não a favor da legalização? Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho para a gente conversar. Eu vou logo responder essa pergunta para vocês. Eu não faço ideia do que o Lula pensa e esse não é um vídeo para a gente discutir isso. Foi só a introdução para chamar a atenção de vocês. Sendo o Lula a favor ou não do aborto, o fato é que essa é uma questão política, uma questão social que precisa sim ser discutida e ser estudada. E antes de condenar ou apoiar um candidato à presidência por ele ser a favor ou contra o aborto, saibam que mais importante que o presidente são os deputados e os senadores. Porque, pensa só, ainda que se eleja um presidente contra o aborto, pode ser que um deputado apresente um projeto de lei para legalizar o aborto e, se existir no Congresso parlamentares suficientes que sejam favoráveis à causa, esse projeto pode ser aprovado. Ou então, mesmo que se eleja um presidente a favor do aborto, se essa for a sua posição, e ele proponha o projeto de lei para legalizar essa prática, esse projeto não vai ser aprovado se não houver parlamentares suficientes favoráveis a essa causa, entenderam? Vocês precisam, de uma vez por todas, compreender a importância do Congresso, do Poder Legislativo. As eleições para o Legislativo costumam ser feitas nas coxas. A votação, aliás, costuma ser feita nas coxas, porque a gente não se preocupa em conhecer as pessoas em quem estamos votando. Mas o Congresso tem muito poder e está começando um movimento político para que ele venha a ter ainda mais poder. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu quero falar com vocês sobre o aborto em si, sem tabus. A questão sobre se o aborto deve ou não ser legalizado é mega controversa e tem várias opiniões técnicas de várias disciplinas para justificar que sim ou que não. O que a legislação diz hoje sobre o aborto é que aquilo que a gente chama de aborto eletivo, ou seja, o que a mulher escolhe fazer mesmo quando o bebê a gravidez é viável, é saudável, não decorreu de violência, esse aborto eletivo é proibido, é crime e é crime tanto para a mulher quanto para o médico que faz o procedimento. A lei só permite abortar quando a gravidez coloca em risco a vida da mãe, quando o bebê não conseguiu desenvolver o sistema nervoso, o cérebro, ou quando a gravidez é decorrente de estupro. Percebam então que o legislador já elegeu algumas situações em que se entende que o direito da mulher vai prevalecer sobre o direito do bebê. Mas antes de discutirmos quando a vida começa, ou se o direito que deve ser protegido é o da mãe ou do bebê, vamos pensar aqui em alguns dados estatísticos. Existem alguns estudos que dizem que em países com leis mais restritivas, com leis que proíbem o aborto, eles acabam acontecendo mais do que nos países em que ele é permitido. E os percentuais de aborto em relação à população também são diferentes quando se faz a análise considerando as diferenças regionais, a desigualdade social. Em países subdesenvolvidos, ou se a gente olha aqui para o Brasil, comparando as regiões mais pobres das regiões mais desenvolvidas, o número de abortos clandestinos é muito maior nos lugares que são mais carentes. Se a gente pensar bem, esses dados nos mostram que a questão do aborto está totalmente ligada a uma política de educação sexual, de planejamento familiar. Quando meninos e meninas conhecem seus corpos, entendem como que funciona a reprodução, têm acesso a formas de evitar as gravidezes precoces, as chances de que uma gravidez indesejada aconteça e que eles, no desespero, acabem buscando a solução no aborto é muito menor. Um outro ponto que a gente precisa questionar é: será que o fato de o aborto ser crime é levado em consideração no momento em que a mulher toma uma decisão como essa? O que será que a mulher pensa quando se vê grávida, mas não se vê preparada para ser mãe? Ela deixa de fazer um aborto
porque a sociedade vai condenar a conduta criminosa dela, ou ela deixa de fazer porque não tem coragem de matar uma vida, porque teme a Deus, porque tem medo de não conseguir conviver com a culpa depois, porque ela fica com medo de que o procedimento dê errado e ela acabe gerando danos para a sua própria saúde ou mesmo para a saúde do bebê, e aí às vezes vai ser um bebê que vai nascer com problemas por causa disso. E eu não sei a resposta para nenhuma dessas perguntas, mesmo porque são respostas individuais, íntimas. Vai da crença, da personalidade de cada uma. Eu estou só levantando os questionamentos. Vamos olhar agora por uma outra perspectiva. Eu falei para vocês que o aborto é legal em 3 situações, né? Risco à saúde da mulher, o feto anencefalo e estupro. As 2 primeiras situações são verificadas por um especialista. Um médico ou uma médica vai ver que existe ali um bebê que não desenvolveu o sistema nervoso corretamente, ou que a mãe, por questões biológicas, corre risco de vida, e aí eles vão indicar o aborto, ok? Mas, e como você sabe que uma gravidez decorreu de estupro? Vocês sabem muito bem que os dados de violência contra a mulher são alarmantes. E vocês sabem também que ainda que a existência de violência de gênero seja algo inquestionável, uma mulher que decide denunciar o seu estuprador tem dificuldades gigantescas para conseguir comprovar o ato criminoso do estupro para que exista punição do abusador, do estuprador. A Lei 12.845 de 2013 traz algumas regras para o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. E nessa lei ficou garantido que a mulher vítima de estupro procure atendimento para fazer o aborto e não precise apresentar boletim de ocorrência ou exame de corpo de delito. Ou seja, não é preciso que a mulher prove ter denunciado o abusador para ter direito a fazer esse procedimento. Até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra e exigir esses documentos era mais um entrave para que a mulher conseguisse fazer valer o seu direito, que é um direito que existe há 80 anos. Mas ainda assim, mesmo sendo um direito antigo, é um direito que não funciona. Porque muitos hospitais se recusam a realizar o procedimento. Vocês se lembram daquele caso da menina de 10 anos que estava grávida do tio, que obviamente abusou dela, e os hospitais estavam se negando a fazer o procedimento de aborto. Aliás, uma informação que vocês precisam ter. Qualquer relação sexual mantida com menor de 14 anos é considerada estupro. A gente chama isso de estupro de vulnerável. Então, mesmo que uma menina de 13, 14 anos consinta com o ato sexual, ainda assim vai ser considerado estupro, porque o que se leva em conta aqui é que essa menina não tem discernimento suficiente para dizer que quer fazer sexo. A revista Piauí, em agosto de 2020, fez uma reportagem mostrando que naquele ano, só até o mês de junho, 642 meninas entre 10 e 14 anos tinham internado no SUS para fazer aborto. Numa outra reportagem da Globo, foi apurado que nesse mesmo período foram feitos 1.024 procedimentos de abortos legalizados, em comparação com 80,9 mil procedimentos por abortos mal sucedidos. Isso é um número 79 vezes maior do que o número de abortos que foi realizado com segurança e nos casos legais. O objetivo desse vídeo não é chegar a uma conclusão sobre se deve ou não ser legalizado o aborto eletivo, mas é fazer a gente pensar melhor nessa questão. 2 coisas, na minha opinião, são certas. Primeiro, aborto é sim questão de saúde pública, e nisso o Lula tem razão. Segundo, educação sexual e política de planejamento familiar, o que inclui oferecer método contraceptivo eficaz, é uma maneira muito menos polêmica de lidar com a questão das gravidezes indesejadas. E a gente precisa melhorar essa política para ontem. E tem uma terceira coisa também que é certa. A gente não pode admitir que os hospitais continuem se negando a realizar os procedimentos de aborto quando decorrem de violência sexual. A mulher sofre para denunciar, para ver o seu abusador pagar pelo que fez, e a gente ainda está colocando dificuldade para ela abortar um filho que veio desse cara, está querendo impor que ela seja mãe nessa situação? Chega, né? Se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar o seu like, compartilha, e hoje eu vou pedir que principalmente vocês comentem. Eu quero saber a opinião de vocês. A questão do aborto é uma questão muito sensível, muito delicada, mas ela é muito importante. A gente não pode lidar ela com um raciocínio limitado. É preciso que a gente ouça o lado de quem defende e o lado de quem é contra e considere o argumento de todo mundo para poder decidir o que é melhor para a sociedade.